O justo tem nos lábios o que é sábio. Salmo 36, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. Durante o tempo comum, a Igreja proclama o Livro dos Reis porque este período não celebra um mistério específico, como Natal ou Páscoa, mas acompanha a pedagogia cotidiana de Deus na história. O livro de Reis narra justamente isso: a vida concreta do povo eleito, seus governantes, suas escolhas, fidelidades e infidelidades, lidas à luz da aliança. Teologicamente, o livro mostra que a história não é neutra, ela é julgada pela palavra de Deus. O critério não é o sucesso político ou militar dos reis, mas a fidelidade ao Senhor. Por isso, os profetas ocupam um lugar central. Eles lembram que o verdadeiro rei é Deus e que todo o poder humano é relativo e responsável diante dele. Liturgicamente, a leitura de Reis no tempo comum educa o fiel a discernir a própria vida ordinária. Assim como Israel, somos chamados a reconhecer a ação de Deus no cotidiano, a converter o coração quando nos afastamos e a esperar o Rei definitivo Cristo, que cumpre e supera a realeza davídica. E com isso, entendemos que Deus age na história real, concreta e imperfeita, e a santidade se decide na fidelidade diária à aliança. Na primeira leitura de hoje, do primeiro livro de Reis, capítulo 10, dos versículos 1 ao 10, nos apresenta a rainha de Sabá, uma mulher estrangeira, governante, culta, economicamente poderosa, que se põe em caminho. Ela não vem por curiosidade turística, nem por diplomacia vazia, mas porque ouviu falar da sabedoria de Salomão ligada ao nome do Senhor. A fama que atravessa fronteiras não é apenas a riqueza de Salomão, mas a sabedoria que nasce da relação com Deus. Sabá, provavelmente região do sul da Arábia ou Etiópia, era centro comercial importante, ouro, especiarias, rotas internacionais. Visita entre os reis envolviam provas de sabedoria, enigmas, debates intelectuais, sinal de poder e legitimidade política. A rainha representa um mundo pagão culto que busca sentido além da própria prosperidade. Ela traz perguntas difíceis, questões profundas, e o texto diz que Salomão não lhe ocultou nada. Isso revela uma sabedoria que não teme o diálogo, nem se fecha em si mesma. E o ponto culminante não é o ouro nem o palácio, mas a confissão da rainha. Bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti. Ela reconhece que a sabedoria de Salomão não é autônoma. O governo justo nasce de uma relação com Deus. A ordem social reflete uma ordem espiritual. E com isso a verdadeira sabedoria leva o louvor a Deus, não à idolatria do homem. Infelizmente vivemos em um mundo que muitas vezes aprecia tão somente a questão material. No mundo também parecido com Sabá, cheio de recursos, conectado, informado, mas faminto de sentido. Hoje também pessoas atravessam ideologias, religiões e culturas buscando respostas. Há admiração por líderes intelectuais, influenciadores, mas poucos conseguem dizer: Bendito seja o Senhor. Nossa fé deve gerar sabedoria visível, ou apenas estamos presos a um discurso religioso? O cristianismo que apresentamos desperta busca ou indiferença? E quando o mundo nos escuta, ele percebe algo que remete a Deus? É possível nós apresentarmos não somente com palavras, mas apresentarmos Deus com a vida? E no evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 7, dos versículos 14 ao 23, Jesus não fala apenas aos discípulos, mas chama a multidão. O ensinamento que segue não é reservado a uma elite espiritual. Trata da condição humana. Nada que entra no ser humano vindo de fora pode torná-lo impuro. E aqui Jesus desloca o eixo da religião, da superfície para o coração. No judaísmo do tempo de Jesus, as leis de pureza tinham função pedagógica.
Organizavam o povo, protegiam a identidade e lembravam que Deus é santo. O problema não era a lei, mas sua absolutização exterior que acabou substituindo a conversão interior por ritos, trocando o coração por observâncias, criando a ilusão de santidade sem transformação. Jesus não despreza a tradição, mas a cumpre levando-a à raiz. E ele enumera o que sai do coração do ser humano: más intenções, imoralidades, roubos, homicídios, adultérios, ambições, maldade, fraude, devassidão, inveja, blasfêmia, orgulho e insensatez. Não são apenas atos externos, mas dinâmicas interiores. Ao olharmos para o mundo de hoje, de toda desordem e desarmonia, é possível entender que tudo isso está primeiramente existente no interior do ser humano para que então possa ser algo externo. Vivemos numa cultura obcecada com o externo, imagem, reputação, discurso correto, aparência moral. E hoje também corremos o risco de julgar os outros em nome da pureza, defender valores com o coração endurecido, praticar uma fé higienizada, mas sem misericórdia. E o capítulo de hoje nos desmonta. Não é o que consumimos, não é o que vestimos, não é o que declaramos, mas o que cultivamos por dentro. Jesus falaria hoje: não é a internet que te corrompe, é o coração sem vigilância. Não é a cultura, é o desejo não convertido. Esse texto é um exame de consciência radical. O mal não é um acidente externo, mas uma possibilidade interna. Por isso, a vida espiritual não começa no controle do mundo, mas na custódia do coração. É preciso vigilância, combate espiritual, purificação dos afetos. Sem oração, silêncio e graça, o coração se fragmenta. E Jesus não apenas revela o problema, ele é a resposta. Somente um coração tocado por Cristo pode ser renovado. A lei aponta, mas a graça transforma. Nós temos os sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, que podemos buscar uma dinâmica de vida de purificação, onde Cristo purifica por dentro, não por contato externo, mas por comunhão. E com isso, nós podemos nos perguntar: o que eu evito? O que eu alimento dentro de mim? E que possamos pedir hoje: criar em mim, ó Deus, um coração puro, conforme o Salmo 51. Porque só um coração curado pode gerar palavras puras, gestos puros e uma fé que transforma o mundo. É para isso que caminhamos. Muitas vezes, preocupados excessivamente com práticas exteriores ritualísticas, pode não levar um coração verdadeiro ao contato com Deus. E um coração que não tem contato com Deus tem a leve sensação que acha que está caminhando para um caminho de transformação. Mas se não houver a conversão, uma mudança radical de vida, tudo o que fazemos não passa de superficialidade e vazio. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante